tarde a todos e todas. Antes de começar, né, eu tenho que agradecer a organização do evento por ter aceitado, né, a minha proposta de comunicação, e também queria cumprimentá-los e parabenizá-los por essa iniciativa, não é, de realizar esse evento tão oportuno, né, em tempos estranhíssimos. Poder falar sobre Strauss dentro da universidade é muito bom. Então, parabéns a vocês, não é, professor Jean, o Elvis, o Ian e o Igor, né? Eu fico muito satisfeita de poder participar desse primeiro encontro. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Queria também, antes de começar, agradecer de modo especial aos pesquisadores que participam do colóquio, né? Em especial o professor Richard, a quem eu devo muitíssimo, o professor Hugo, a quem eu também devo muito, Elvis também, Emília, né? Em grande medida foi graças ao trabalho de vocês que eu pude me aproximar do trabalho de Strauss, então, muito obrigada. Bem, o tema da minha apresentação é o problema do historicismo na reflexão filosófico-política de Strauss. É este também o tema do meu trabalho de mestrado, que ainda está em desenvolvimento, e é um tema de dificuldade, né? Impõe muitos limites. Então, o meu objetivo, assim como o meu trabalho de pesquisa, é tentar uma compreensão mínima, né, sobre o modo como Strauss trata a questão, né? O que é para ele o historicismo, né? Ou o que faz esse fenômeno, né? Por que o historicismo é um problema para o filósofo político e que alcance tem esse problema na reflexão de Strauss, né? E para tentar essa compreensão mínima, eu me concentro em direito natural e história, né? É meu ponto de apoio, mas também procuro investigar como que a questão aparece em outros textos e cursos de Strauss, né? Seja de um modo expresso ou de um modo alusivo. E aqui, assim, eu sigo, né, a indicação de Daniel Tanguay, quando ele afirma que o problema do historicismo é o coração de direito natural e história e do pensamento de Strauss como um todo, né, se contrapondo a outros comentadores que tomam a questão como de menor importância, né, ou, como teria dito o Nasser Benega, como uma espécie de rejeito, né, assim, que atrapalha a discussão das questões que são realmente decisivas em Strauss. Então, né, assim, a minha intenção no meu trabalho de pesquisa é poder evidenciar como que o problema do historicismo oferece uma boa entrada na reflexão de Strauss, não é? Que pode funcionar como um fio condutor para compreendermos a interpretação straussiana da história da filosofia política, seu método, né, e, sobretudo, o percurso, né, do seu esforço filosófico de restabelecer a possibilidade da atividade da filosofia política e de atualizar a ideia do direito natural no mundo contemporâneo. Então, assim, o que eu gostaria de apresentar hoje são observações mais gerais, não é? Retidas a partir desses primeiros momentos do meu trabalho de pesquisa. Então, assim, já faço uma ressalva, né, em relação ao caráter um tanto quanto incipiente ainda do meu trabalho, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essas observações. Eu tenho aqui um texto que eu vou seguir, um roteiro, para me ater, né, aos 30 minutos. Talvez eu me exceda em 1 ou 2 minutos, peço a compreensão de vocês, e leio o texto. Um primeiro passo, não é, para a abordagem do problema do historicismo na reflexão de Strauss é considerar o terreno movediço em que nos situamos. Ao que parece, não há ainda nenhum consenso sobre o sentido do termo historicismo. Estudiosos como Karl Heuss e George Eggers chamam atenção para o fato de que a palavra historicismo é, certamente, das mais opacas, não comportando um significado unívoco. O historicismo não é uma corrente filosófica que se deixaria descrever de maneira inequívoca. Trata-se antes de um fenômeno que comporta uma grande latitude
e que mobilizou inúmeras discussões ao longo de todo o século XX e até os dias de hoje, nos mais variados domínios do conhecimento. Se aceitamos, por exemplo, a visão de Meineke, poderemos dizer que o historicismo é a expressão de uma das maiores revoluções espirituais do Ocidente, e, como tal, deve englobar uma enorme variedade de perspectivas. De qualquer maneira, seguindo a literatura sobre o tema, nós podemos partir de algumas indicações, como as seguintes. O historicismo é um fenômeno do mundo moderno ocidental, cujas origens são ainda incertas, mas que desponta no curso do século XIX como expressão de uma novidade metodológica e epistemológica, um novo modo de abordagem e entendimento dos assuntos humanos, em conformidade com o que se chamou a descoberta da consciência histórica. A visada historicista se apresenta como a recusa da possibilidade de compreender a natureza humana ou a sociedade segundo uma perspectiva ahistórica ou abstrata, assumindo diferentes configurações e permeando as mais diversas disciplinas, da teologia à arte. O historicismo alcançaria uma expressão paradigmática, sobretudo nos domínios da filosofia e da política, produzindo efeitos teóricos e práticos que se fariam notar ao longo do século XX. Léo Strauss assume, em parte, essas ideias em sua conferência intitulada Historicismo, apresentada em 1941, na New School for Social Research. No entanto, Strauss nos oferece uma definição mais abrangente, embora assumidamente mais vaga, que procura abarcar tanto o historicismo do século XIX como suas expressões no século XX. Segundo ele, devemos entender o historicismo como a tendência geral do pensamento moderno, de uma ênfase exagerada na história em detrimento da filosofia. No caso extremo, trata-se da própria tentativa de substituir a filosofia pela história. Em casos típicos, trata-se da obliteração da diferença fundamental entre filosofia e história intelectual. E nos mais diversos casos, ou casos comuns, podemos dizer que trata-se da atitude dos filósofos de devotar sua atenção ao passado, ao presente ou ao futuro, em detrimento daquilo que é sempre. De todo modo, para Strauss, essa sua definição mais abrangente é capaz de abarcar igualmente uma visão mais usual sobre o historicismo, a visão segundo a qual toda a ciência e todas as ideias da mente humana são históricas, isto é, são relativas a situações históricas determinadas e não são significativas para além dessas situações, supondo ser impossível distinguir nas coisas humanas entre elementos variáveis e invariáveis. Essa definição mais geral de Strauss é também aquela que ecoa, anos depois, no primeiro capítulo de Direito Natural e História. Também aí, Strauss nos introduz ao tema, sugerindo que o historicismo pode ser descrito como a visão segundo a qual todo o pensamento humano é histórico, sendo, portanto, incapaz de alcançar qualquer coisa de eterno. Eu cito Strauss: todo filosofar pertence essencialmente ao mundo histórico, a uma cultura, civilização ou visão de mundo, ou aquilo a que Platão chamou de caverna. A isso chamamos historicismo. Fim de citação. Nesse sentido, o historicismo se confunde com a rejeição da própria possibilidade ou cognoscibilidade do direito natural e, mais do que isso, se determina como a crítica ao pensamento humano enquanto tal, a atividade da filosofia enquanto tal, pois sentencia a impossibilidade de sairmos da caverna. No entanto, acompanhando a argumentação de Strauss em Direito Natural e História, veremos que essa concepção que nos é dada de início se relaciona ao historicismo em sua forma radicalizada. Trata-se do desdobramento último do fenômeno no mundo contemporâneo, tal como Strauss o compreende. E se é assim, imediatamente nos perguntamos sobre a origem desse fenômeno. E Strauss responde, cito: as origens do historicismo não foram ainda bem compreendidas. E no estágio atual do nosso conhecimento, é difícil dizer em que ponto do desenvolvimento moderno ocorreu a ruptura decisiva com a abordagem ahistórica que prevaleceu em toda a filosofia anterior. Fim de citação. Desse modo,
Teremos que partir, como ele anuncia, de uma orientação sumária sobre as origens do fenômeno. Teremos de partir das indicações do momento de sua irrupção na superfície, seu aparecimento mais evidente em plena luz do dia, pois compreender e determinar as origens disso que Strauss chama movimento subterrâneo é tarefa difícil, tarefa ainda a ser empreendida, já que parece nos exigir tanto uma compreensão sobre o nosso estado atual de conhecimento, e isto quer dizer, poderemos pensar sobre o alcance da visada historicista, quanto também exige de nós uma compreensão da filosofia anterior, tal como ela se compreendia, isto é, desde um ponto de vista não historicista. Strauss vai partir, então, da indicação sumária fornecida pela tradição, mas parece ter em vista a tarefa mais difícil. Seguindo essa indicação sumária, Strauss observa que o historicismo vem à superfície em toda a sua transparência no século XIX, e rompendo como uma reação às doutrinas do direito natural moderno, ou a mais contundente reação aos ideais iluministas que forjaram a Revolução Francesa de 1789. Contra as ideias revolucionárias dos franceses, a perspectiva histórica quer evidenciar a variedade dos valores humanos, o caráter individual, inimitável e histórico da tradição de uma nação ou do espírito epocal de um povo. Nesse momento inicial, diz Strauss, e eu cito, o historicismo pode ser descrito como uma forma de intramundaneidade moderna muito mais extrema do que foi o radicalismo francês do século XVIII. Acreditava que, pela compreensão de seu passado, de sua herança, de sua situação histórica, os homens podiam chegar a princípios que seriam tão objetivos como os princípios da filosofia política mais antiga e pré-historicista pretendiam ser, e que, além disso, não seriam abstratos e, portanto, nocivos para uma vida verdadeiramente humana, mas antes concretos e particulares, princípios adequados a uma época particular ou a uma nação particular. Fim da citação. Segundo Strauss, esse é o momento de infância do historicismo, em cujas bases ainda podíamos notar a crença em um conhecimento objetivo ou na inteligibilidade de algo que perpassa as mudanças, um conhecimento possível por meio das leis da evolução histórica, algo que se deixaria descobrir na dimensão local e temporal, no dinamismo mesmo que atravessa as nações ou grupos étnicos. Os exemplares dessa versão do historicismo seriam os filósofos da escola histórica. Tal escola concebia a noção do que é natural à luz do que é individual, asseverando que o direito só pode ser o direito histórico, o direito dos ingleses, por exemplo. Ao que parece, segundo Strauss, é daqui que o positivismo jurídico dos séculos XIX e XX retira sua força. No curso sobre direito natural, dado em 1962 na Universidade de Chicago, Strauss nomeia alguns representantes da escola histórica, Savine, em Alemanha, o inglês Sir Henry Maine e o próprio Edmund Burke. De qualquer maneira, nos importa reter a ideia de que a infância do historicismo expressa na escola histórica ainda mantinha a crença de que o estudo histórico revelaria a existência de padrões concretos e objetivos para o conhecimento dos assuntos humanos. Os padrões concretos não seriam dados propriamente pela natureza, mas pela história. A história entendida como um processo de caráter distinto, de ordem mais elevada, na medida em que é criação do próprio homem. Todavia, segundo Strauss, a infância do historicismo chega ao fim na medida em que o historiador imparcial, afetado pela influência do positivismo, se vê obrigado a reconhecer que o processo histórico é destituído de sentido. O historiador tinha de confessar que não poderia deduzir normas objetivas a partir da história e que o conhecimento histórico não poderia fornecer padrões concretos para julgar as ações humanas, pois para a aceitação de um padrão histórico seria necessário ainda pressupor um princípio universal que o validasse. Assim, o historicismo culmina no niilismo e no relativismo sem reservas. O historicismo em crise volta-se contra si mesmo na forma de um anti-historicismo. O exemplar dessa perspectiva é Nietzsche. Foi Nietzsche quem denunciou a febre da história que havia tomado conta da intelectualidade europeia. Para Nietzsche,
o historiador se mostrava cego pelo passado, atordoado pela busca em desvelar o fato histórico e seus nexos causais, não percebendo como ele próprio estava imerso no roldão da vida e da história. Para Strauss, por fim, essa terceira onda da modernidade abre o caminho para a versão mais radical do historicismo, expressa exemplarmente no existencialismo, mas que também lança os seus efeitos na moderna ciência social weberiana. De acordo com o filósofo, chega ao fim o historicismo teórico e entra em cena o historicismo radical. No curso de 62, que eu me referi mais acima, é assim que Strauss resume a abordagem do fenômeno. De um lado, o historicismo teórico, que ainda empreendia uma visada sobre a história como um observador externo, um observador em busca da compreensão do processo histórico e das experiências pregressas. Strauss também usa as expressões historicismo primário e historicismo ingênuo. O historicista radical, por outro lado, afirma que ninguém está fora do fluxo da história e que é absolutamente impossível ao homem transcender a sua situação histórica e buscar um conhecimento objetivo de um padrão transhistórico para julgar as ações e os valores. Segundo Strauss, é essa perspectiva que termina por dominar todo o ambiente intelectual do século XX, transformando a questão do direito natural em uma questão partidária. Do que foi dito, podemos perceber que, para Strauss, o fenômeno do historicismo não se encerra com a crise do historicismo que tem lugar nos fins do século XIX e início do século XX na Alemanha. Então, antes, seja com essa ou aquela roupagem, até mesmo com a feição de um anti-historicismo, o historicismo coloniza, por assim dizer, toda a reflexão sobre os assuntos humanos. Manifesta propriamente o espírito do nosso tempo. É tal como o ar que respiramos. Por tomá-lo como dado, já nem o percebemos. É o que diz Strauss em um curso dado em 63 sobre Jean-Baptiste Vico. Eu cito Strauss. O historicismo é uma forma predominante de olhar para as coisas. Eu devo mencionar isso porque o que mais nos escapa é o ar que respiramos, que é, como se sabe, invisível, e, portanto, podemos facilmente não nos darmos conta dele. Nós olhamos através dele, por exemplo, para a porta e outras coisas, mas não observamos o ar. Contudo, este ar, através do qual vemos as coisas, é, em certo sentido, muito mais importante do que qualquer coisa que vemos através dele, porque ele determina nossa maneira de ver as coisas. Fim de citação. Essa imagem que Strauss nos fornece indica agora com mais clareza o caráter incontornável e ambivalente que o historicismo assume na perspectiva do filósofo. Indica o modo como o próprio Strauss se vê enredado no problema, justificando, assim, o método que Strauss adota em direito natural e história. Como vemos, a obra do filósofo nos apresenta aqueles que seriam os elementos fundamentais para compreendermos o processo de desenvolvimento do historicismo, uma vez que a crítica ao direito natural cumpre um papel importante na formação do fenômeno. Para alcançarmos esse processo de formação, temos de nos ater ao momento de crise do direito natural moderno, cujos efeitos resultam no aparecimento do historicismo. Mas não se compreende a crise do direito natural moderno sem antes compreendermos as doutrinas do direito natural moderno, as quais, por sua vez, só se deixam compreender em contradistinção com o direito natural clássico, cujas bases emergem das origens da filosofia política e da formulação primeira da ideia do direito natural. Assim, o que vemos é uma exposição sinuosa em torno da história do direito natural, uma história que deve revelar algo não só sobre o processo de formação do historicismo, mas, sobretudo, sobre a alternativa que se contrapõe a ele, isto é, sobre a alternativa de uma filosofia não historicista, de uma filosofia na qual tem lugar a ideia original do direito natural, a ideia de que é possível ao homem ascender a um conhecimento limitado e genuíno acerca dos princípios da justiça, um conhecimento distinto daquele estabelecido com o recurso da autoridade ancestral e da convenção. Nesse sentido, a metodologia straussiana se revela. Se o historicismo recusa o direito natural em nome da história, era preciso proceder usando contra ele suas próprias armas, isto é,
Era preciso que nos tornássemos, por um instante, historiadores das ideias, nos diz Strauss. Tendo em vista a tarefa filosófica em primeiro lugar, qual seja o questionamento acerca do direito natural, Strauss leva em conta o questionamento apresentado nas origens da própria filosofia política, algo que não se deixa confundir com uma simples reconstrução histórica do direito natural, que, nesse caso, é secundária. Em uma carta a Helmut Kuhn, de 1957, Strauss deixa claro que, devido ao atual estado de obscuridade em que a questão se encontra, era preciso uma preparação. Era necessário um método histórico, mas a serviço do esforço filosófico. Strauss contesta seu interlocutor quando este o acusa de proceder num historicismo negativo, de que seu método põe em risco sua intenção filosófica. Parte dessa mesma crítica seria endereçada a Strauss por John Bunyan e respondida por Nathan Tarkov, seguindo a contestação dada pelo próprio Strauss. Na carta a Helmut Kuhn, o filósofo nos diz que não procede como um historicista, supondo que há um momento absoluto na história que esclarece e responde definitivamente a questão do direito natural, mas se limita a indicar uma alternativa de exposição mais clara do problema, uma alternativa que teve lugar na antiguidade, mas que pode ter lugar em outro contexto. Como podemos ver, para Strauss, o problema do historicismo tem um alcance tal que determina nosso modo de ver as coisas, nos obrigando a enfrentar a paradoxal tarefa de recorrer à história e à exatidão histórica. Mais do que isso, parece que tem algum microfone aberto aí, pessoal. Bem, então, né, como eu disse, Strauss está nos sinalizando, né, que estamos obrigados a essa tarefa paradoxal, né? E mais do que isso, ele vai nos sugerir que podemos acolher provisoriamente o historicismo, pois, por um lado, ao aceitarmos a tese de que todo pensamento humano é histórico, podemos considerar que a recusa ao direito natural é ela mesma uma perspectiva histórica. Por outro lado, ao aceitarmos a mesma tese, aceitamos que o homem é capaz de um conhecimento que tem um caráter transhistórico. Nas palavras de Strauss, não podemos ver o caráter histórico de todo o pensamento humano sem transcender a história, sem compreender algo que seja transhistórico. Fim da citação, né? Da mesma maneira, ao afirmar que todo filosofar é fruto do seu próprio tempo, o historicismo nos incita a considerar se, então, não seria o caso de que o filosofar segue girando em torno dos problemas fundamentais do homem. O historicismo nos convidaria a pensar se o problema da justiça, por exemplo, persiste e mantém a sua identidade, mesmo a despeito de todas as mudanças históricas. Nas palavras de Strauss, cito, ao entender esses problemas como problemas, o espírito humano liberta-se das suas limitações históricas. Fim da citação. Assim, nada mais seria necessário dizer para justificar a possibilidade da filosofia. Todavia, segundo Strauss, a dificuldade permanece, pois homens como Collingwood, o grande exemplar em língua inglesa do historicismo radical, negam exatamente essa ideia. O caráter histórico do pensamento humano delimita a diferença não só das respostas, mas dos próprios problemas e questões. Não existem problemas permanentes, pois os problemas são eles mesmos delimitados por um horizonte histórico. Em outras palavras, não faria sentido, por exemplo, dizer que a filosofia se engaja desde sempre em questões em torno da natureza humana, pois agora já sabemos, com o ganho da descoberta da consciência histórica, que o homem é aquilo que ele pode fazer, e o que ele pode fazer nos é dado pela história do que ele fez. Assim, desde a perspectiva do presente e do futuro de um novo pensamento, a filosofia se dissolve em história. Mas, segundo Strauss, o que o historicista radical não compreende é que dizer que há problemas permanentes não significa dizer que tais problemas são sempre levantados em todas as épocas e por todos os filósofos, pois, na verdade, em certas épocas, tais problemas sequer são identificados e tomados como problemas. A questão de Strauss, portanto, parece estar em relação com algo decisivo. É preciso compreender o que é a atividade original da filosofia e, a partir daí, compreender o que é a filosofia política e se ela é possível. Mais uma vez,
É importante observar como e por que Strauss precisa acolher, em parte, o historicismo para superar o historicismo. Strauss não nega uma necessidade de fundirmos a história e a filosofia. No estágio atual do nosso conhecimento, nos tornamos incapazes de sermos contemporâneos dos pensadores do passado, de pensarmos com eles. Nos tornamos incapazes daquela ignorância natural de outrora. Nesse sentido, para nós, que estamos acossados nessa segunda caverna do historicismo, como Strauss teria dito já num texto de 1931, é preciso considerar essa fusão que o historicista pretende. Mas isso não significa que essa fusão expressa a superioridade do nosso conhecimento em relação ao conhecimento do passado, que prescindia dessa fusão. Nem tampouco pode significar que a filosofia perde sua identidade e sua propriedade. Continua valendo a afirmação de Strauss acerca da independência da filosofia em relação à história. Filosofia e história continuam sendo matérias distintas. A junção delas não é essencial, mas acidental. Na perspectiva do filósofo, para resgatarmos a atividade da filosofia política e, com isso, atualizarmos a ideia do direito natural, parece necessário, dado o estágio atual do nosso conhecimento, recorrermos à história, restabelecendo o diálogo possível com os grandes pensadores do passado. Nas palavras de Strauss, em um curso de 65, eu cito, assim, temos diante de nós a questão, ou pelo menos deveríamos ter. Essa interpretação do historicismo radical é correta? A aquisição desse sexto sentido, o sentido histórico, é um enriquecimento do entendimento do homem ou é um corretivo para os defeitos peculiares do pensamento moderno? É essa a questão. E eu penso que, seja como for que respondamos a isto, nós somos mais sábios se levantamos a questão e não simplesmente se aceitamos a visão predominante. Porque quando aceitamos a visão predominante, nós simplesmente aceitamos o preconceito. Fim da citação. Para Strauss, mesmo que o historicista rejeite a possibilidade da filosofia política, por fim, ele é incapaz de rejeitar a possibilidade da história da filosofia política. E é por aí que nossa resposta ao problema do historicismo e à questão do direito natural deve começar, deve partir dessa base irênica, nos diz Strauss. Assim, essa indicação parece nos oferecer um caminho para refletirmos sobre o percurso de Strauss e sua intenção de retomada da filosofia política pré-moderna. Nos apresenta uma espécie de fio vermelho que parece chegar até os seus escritos de juventude e até a formulação de sua tese acerca da redescoberta da escrita esotérica e da tensão fundamental entre a filosofia e a cidade, pois que, com tal estratégia retórica, os grandes filósofos colocaram à vista a gravidade e a originalidade da sua tarefa, a qual envolve justamente o escape do pensamento em relação às determinações históricas e circunstanciais. Seguindo Strauss, finalmente, parece que não podemos acolher, sem mais, a afirmação já tão comum e assentada, segundo a qual todo filosofar é fruto do próprio tempo. Retomando o significado mais original da filosofia política, podemos levantar objeções contundentes a essa ideia. Podemos questionar se é verdade que o pensamento humano está absolutamente preso à contingência histórica e às determinações culturais de uma época, pois, em sua origem, a filosofia nos aparece justamente como essa atividade e esse esforço de apreensão e compreensão das questões perenes com as quais a razão humana se depara. Se nos apresenta como aquele movimento erótico que vai do temporal ao atemporal. Podemos pensar, como teria dito Strauss ao lembrar Platão, que é esse movimento que evidencia a loucura do pensamento. É esse o escândalo que constitui a própria atividade filosófica. Obscurecer esse movimento é aceitar o fim da filosofia e, com isto, o fim da filosofia política, algo que Strauss não parece disposto a aceitar de modo algum. Bem, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção.